Muito boa noite a todos e a todas. Estamos dando início a mais um Diálogo ANSU, hoje tratando do tema Segurança Institucional, Inteligência e Democracia, a nova ABIN. Nós teremos hoje como palestrantes da nossa conversa o Marco Sepik, que é professor titular de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele pesquisa e ensina nas áreas de transformação digital, em segurança internacional e estudos comparativos sobre inteligência governamental. E também Sebastião Velasco, que é pesquisador 1A do CNPq, é professor titular do Departamento de Ciência Política da Unicamp e também faz parte do programa Santiago Dantas, de pós-graduação em Relações Internacionais. O programa Santiago Dantas é um programa em conjunto da Unesp, Unicamp e PUC São Paulo. Mas antes de passar para o Vicente fazer a saudação aos participantes, eu quero solicitar a todas as pessoas que nos assistem pelo YouTube que se inscrevam em nosso canal Instituto ANSU, e também que deem o seu like, porque isso amplifica a penetração do canal. Vicente, por favor, com você. Muito boa noite a todas e todos os nossos parceiros de sempre, os novos parceiros. Um agradecimento especial ao professor Marco Sepik e ao professor Sebastião Velasco, também parceiros nossos em outras discussões, né? E primeiro eu queria dizer que o debate de hoje ele tem uma importância muito grande, né? Não só porque ele tenta entender uma decisão portadora de sinalizações e, portanto, o que significa, o que indica, que tendência expressa esse deslocamento da Agência Brasileira de Informações para a Casa Civil da Presidência da República, né? Quais possíveis e futuros desdobramentos, né? E também uma oportunidade de refletir o processo político da conjuntura recente que levou a essa decisão, né? Só para lembrar, durante a transição, né, o governo de transição, esse tema foi abordado, mas de uma maneira muito diferenciada em relação às outras áreas de governo, né? As outras áreas de governo tiveram uma participação muito ampla e grandes contribuições. No caso da inteligência, né, o próprio Marcos pode relatar, não tivemos uma mobilização intensa de atores capazes de contribuir, né? Por outro lado, o tema da defesa nacional também não foi objeto de uma reflexão na transição. É evidente que há razões políticas para tais procedimentos, mas o importante é que no desdobramento da transição, ou seja, no próprio processo da transição de governo e no próprio processo de constituir o novo governo, essas questões foram se explicitando, né? Ou seja, a questão da segurança do Estado, da segurança cidadã, e culminando, né, com várias tentativas muito graves, né, cujo desfecho foi a fracassada intentona do 8 de janeiro, né? Mas esses acontecimentos, eles, de um lado, produziram uma rápida e decisiva reação do presidente da República, do seu governo, com a convergência das chefias dos outros poderes da República, né? E nós estamos vivendo o desdobramento dessa reação. Esse desdobramento encontra-se em processo de investigação policial, encontra-se em processo de denúncia à justiça, né? E terá desdobramentos muito importantes no curto prazo, inclusive o julgamento de militares pelo Supremo Tribunal Federal, né? Mas esses acontecimentos eles revelaram, né,
agendas que não podem mais ser contornadas, né? Escanteadas, né? Nós estamos diante de uma conjuntura que impõe enfrentá-las, né? E certamente essa decisão de transferir a Agência Brasileira de Informação, dando-lhe a tarefa de ser o centro do Sistema Brasileiro de Informação para a Casa Civil, é um primeiro passo. Mas, do ponto de vista do nosso instituto, que vem refletindo a respeito, né, nós achamos que ainda é um passo incompleto, porque, na verdade, isso nós estudamos e fizemos recomendações a quem possa interessar, de que a presidência da República deveria se redesenhar no sentido de passar para o comando e o controle civil a segurança das instituições, a segurança institucional, né? Inclusive extinguindo o gabinete constitucional e criando a Secretaria de Segurança Institucional, com as atribuições, com algumas exceções, como a questão militar, hoje atribuídas ao Gabinete de Segurança Institucional, né? E, portanto, uma indagação que gostaríamos de ter do Marcos e do Sebastião é se o nosso entendimento tem sentido, né? E relembrando, veja, o que competências são atribuídas ao tema da segurança institucional, né? São competências relativas ao assessoramento direto ao presidente sobre a estabilidade das instituições, a segurança do governo, tudo isso na lei, e o monitoramento de ameaças e vulnerabilidades, né? Além de coordenar a inteligência do Estado, né? Além de coordenar o tema da segurança das informações, né? E além de acompanhar o tema do terrorismo, que tem tudo a ver com a nossa conversa, e daquilo que se chama na legislação infraestruturas críticas, né? E supervisionar isto antigamente, né? O sistema integra brasileiro de informação e a própria agência, né? E, portanto, nós estamos diante de uma situação de transição, porque retirando o deslocamento da BIM e uma nova coordenação do CISBIM, essas funções continuam no Gabinete de Segurança Institucional, que é o espaço da presença dos militares na presença da República, né? Aliás, a nossa posição que é importante reposicionar na presidência da República os militares, tem uma presença necessária, importante, mas numa estrutura que a República já vivenciou no gabinete militar, ou seja, aquela estrutura da presidência para assessorar o presidente nos assuntos militares e na sua função de comandante em chefe das Forças Armadas, né? Portanto, nós estamos diante de um fato sinalizador de mudanças, mas de uma mudança ainda inconclusa do nosso ponto de vista. E nada melhor convidar nesta noite o Marcos Sepik e o professor Sebastião Galasso para nos ajudar, à luz de suas pesquisas, de suas vivências, a essa reflexão. Granado, passo para você a condução dos trabalhos. Obrigado, Vicente. Então, só antes de passar a palavra para o Marcos Sepik, eu quero declarar que estas atividades do Diálogo AMSUR, que são desenvolvidas pelo Instituto AMSUR, contam com algumas parcerias, né? Parceria com o Fórum 21, parceria também com o Fórum Permanente da Intelectualidade Orgânica Progressista e com o portal Rede Estação Democracia. Feita essa informação, eu passo então para o Marco Sepik. Marco, por favor, liga seu microfone. Obrigado, Granado. Boa noite, muito carinhoso a todos os amigos e amigas, né, que a gente fez ao longo desses anos e que estão aqui presentes, e também a novos conhecidos. Eu agradeço o convite e a oportunidade. Eu pretendo
como provocação inicial, assim, fazer uma fala também curta, como o Sebastião, de modo que a gente possa dialogar mais. Eu acho que esse é um assunto que funciona melhor, né, se nós pudermos ter mais tempo para o diálogo. Porque ele é relativamente árido e para nós, pessoas progressistas, ele é espinhoso, né? Não é apenas árido no sentido de difícil, intelectualmente ou qualquer coisa assim. Ele é difícil por conta dos desafios éticos assim que envolvem, né? Pensar sobre essas atividades. E o diálogo ele precisa existir para que a gente possa calibrar isso nesse momento de crise. Eu vou separar essa fala inicial em 4 momentos. O primeiro momento é um pouco do que eu acho que é a atividade de inteligência, né, no mundo, o que ela não é no Brasil, não deve ser, como é que ela evoluiu institucionalmente no Brasil e como é que a gente chegou a esta crise, e como disse o Trevas muito bem, né, envolve tanto os desafios relativos à segurança das instituições, do Estado brasileiro, mas da cidadania, das pessoas, né. Então, como é que é isso hoje, né? Inclusive com esta mudança mais recente, que foi a decisão de transferir a Agência Brasileira de Inteligência para a Casa Civil da Presidência da República, e como é que ela deve ser daqui para frente, né? Como é que deve ser daqui para frente, eu pretendo falar um pouquinho de quais são os desafios que eu, como indivíduo, né, enxergo, e já um pouco como é que o presidente acha que deve ser, no sentido do que foi sinalizado para essa nova gestão que vai assumir a agência. Começando, então, pelo primeiro ponto, e aí eu peço para o Granado me alertar se eu estiver me estendendo, né, para que a gente não viole o próprio compromisso. A atividade de inteligência ela é um nome muito genérico para muitas coisas, né, no mundo contemporâneo. Ela evoluiu a partir de 3, digamos, matrizes históricas. Assim. Primeiro, a atividade organizada entre os humanos de fazer a guerra, né, e procurar informações e organizar partes especializadas das Forças Armadas no fazer a guerra para obter essas informações. Daí vem a inteligência militar. Isso começa desde o mundo antigo, né? A gente vai ter isso em Roma, vai ter registros disso em outras civilizações. Ele tem uma matriz mais recente, assim, que é um desdobramento da diplomacia moderna. Ela começa nas cidades-estados italianas, quase que como um componente orgânico do trabalho diplomático de representação, que é saber o que está acontecendo no outro país, no outro local, né? E isso lá na Inglaterra elisabetana dá origem ao primeiro serviço de espionagem internacional, de inteligência, também misturado com assuntos internos, mas principalmente voltado para este conhecimento sobre o outro, né? Esse conhecimento sobre o que está acontecendo longe. Então, vamos pensar nisso num mundo moderno, pré-industrial, né? Em que uma viagem entre Roma e Florença demorava mais ou menos o que demora para dar a volta ao mundo hoje em dia, né? Quando era a cavalo, né? Mandar uma carta. Então, o embaixador era também aquele que trazia as novidades, né? A gente não lia na internet. Tudo isso foi gerando, ao longo do mundo moderno, um conjunto de necessidades e capacidades que os estados foram desenvolvendo na medida em que eles competiam, e também as organizações capitalistas. Essas duas grandes forças, né, modernas, que são a expansão do modo de produção capitalista e a expansão do sistema de estados, ela foi acompanhada por uma necessidade de informações, um volume de conhecimentos e dados assim muito grande, que se expressou na formação de sistemas nacionais de estatística ou de correios, né, e de coisas, mas também nessa componente da atividade de inteligência. Mas essa atividade ela tem uma terceira matriz, digamos, que é menos tecnocrática do que a militar e menos diplomática do que a da diplomacia, que é a do policiamento político, né? Ela acontece a partir do século XIX, ela surge, na verdade, com a Revolução Francesa, com a prefeitura militar de Paris, né, para reprimir os dissidentes do regime e tal. Depois ela se funde um pouco na época das guerras napoleônicas como uma componente da inteligência militar,
mas ela é uma invenção, sobretudo russa, digamos, sem estereótipos, mas de trajetórias de construção do Estado em que havia menos capital e eram mais intensivos em coerção. Quer dizer, o controle do poder central sobre os poderes locais, os poderes intermediários, né, ele era muito importante nessas trajetórias, segundo Charles Taylor, né. Então, essa componente de policiamento político, ela se desenvolve lá no finalzinho do século XIX na Rússia, mas ela também está na França, ela também está na Inglaterra, também está nesses países europeus e também em outras experiências de construção do Estado fora da Europa. Ela gera uma coisa um pouco peculiar, cada área, né? Digamos, se a gente for entrar nas tecnicalidades do que são os correios e telégrafos, do que é a gestão estatística, vão ter peculiaridades. Uma peculiaridade dessa área da atividade de inteligência, historicamente, é que ela começou a perseguir, digamos assim, nessa parte de policiamento político, começou a perseguir os dissidentes de cada regime dentro do país, mas esses dissidentes também não ficavam ali disponíveis, eles iam para outros lugares, ainda mais numa área tão concentrada quanto a Europa. Então, daqui a pouco, a polícia política do regime czarista começou a ter que botar investigadores ou repressores, né, nas capitais europeias para perseguir ver onde é que estavam os anarquistas, depois ver onde é que estavam os marxistas, depois, né, quando o partido se divide na Rússia, os bolcheviques, os mencheviques. Quando faz isso, o aparato de segurança nacional de um país como a França começa também a se preocupar com os seus subversivos, entre aspas, mas também com o que esse cara do outro país está fazendo aqui dentro, né? Então já surge um sub-ramo desse negócio que é a contra-inteligência, ou a contra-espionagem. Quer dizer, eu começo a monitorar o que os serviços de inteligência dos outros países estão fazendo dentro do meu país. E esse desenvolvimento histórico, embora essa seja uma literatura que vocês vão encontrar assim, em aeroporto, na mídia, no senso comum, como uma coisa contínua, o pessoal vai fazer referência lá à Bíblia, ao Sun Tzu, né? Na verdade, isso é uma invenção muito moderna, que acompanhou o desenvolvimento do capitalismo, do Estado moderno, e muito descontínua, tanto entre países, por isso que a gente tem uma diversidade muito grande. Essa é uma área que ainda tem muita diversidade organizacional, de estilos em cada país. Então, há uma descontinuidade nas soluções que cada país encontrou para organizar essas atividades, desenvolvê-las, e há uma descontinuidade histórica muito grande, né? Não dá para dizer que o serviço de inteligência do Reino Unido, hoje em dia, é um desdobramento automático e linear daquela primeira experiência da Inglaterra elizabetana na luta pela hegemonia na Europa, primeiro contra os espanhóis, depois contra os franceses, né? Então, há uma descontinuidade histórica muito grande. A gente não pode falar de sistemas de inteligência modernos nos países antes da primeira metade do século XX, na Europa, nos estados mais constituídos, né, que não foram colonizados, na Ásia, e no resto do mundo, mesmo nos Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial. A experiência de uma guerra mundial, é a experiência de um processo de globalização do capitalismo que faz surgir uma atividade de inteligência. Eu acho que seria precipitado a gente falar hoje em uma atividade de inteligência que seja mais ou menos padrão no mundo todo, tá? Mesmo hoje, com esse avanço da globalização, ainda há peculiaridades. Mas, como há mecanismos de transferência de soluções, né, de políticas públicas para governo digital, para montar sistema de saúde, ou para montar sistema educacional em diferentes países, há também um processo digamos assim, de aumento da similaridade do pacote de segurança institucional e segurança nacional em diferentes países. Isso faz com que um argumento muito forte na transição brasileira para a democracia, que a gente tinha uma experiência muito negativa, né, na ditadura militar com o Sistema Nacional de Informações, com o SNI, com aquilo tudo, e na transição se chegou a discutir, inclusive parlamentares do Partido dos Trabalhadores, na época, vamos acabar com esse negócio, né? Você se lembra lá, o Collor extingue o SNI em 1990, e aí começa uma discussão sobre o que a gente vai fazer.
um argumento muito forte, mas também muito traiçoeiro, foi dizer o seguinte: bom, todos os países têm, então a gente tem que ter também, né? Todo mundo tem força armada, todo mundo tem polícia, todo mundo tem serviço de inteligência, a gente tem que ter também. Mas tem algumas coisas que são também da distribuição de poder no sistema internacional e das peculiaridades de cada país, como eu estava dizendo. Quer dizer, o que não é atividade de inteligência para a maior parte dos países? A maior parte dos países do mundo não são grandes potências. Os estados não têm tanto poder armado, poder coercitivo, né, e recursos fiscais para criar grandes aparatos de inteligência. Então, um problema durante o período de hegemonia americana é que, em princípio, todo mundo queria imitar aquele modelo, ou o modelo soviético, ou o modelo americano, mas não necessariamente com as mesmas condições, né? Os Estados Unidos saem da Segunda Guerra Mundial controlando quase metade do PIB mundial, com recursos muito grandes, né? O processo de construção do sistema de inteligência americana, ele, entre outras características, tem essa espécie de hiperabundância de número de organizações especializadas, de recursos, né? Então, nem todos os países vão ter o mesmo mix de organizações e de missões para a atividade de inteligência. O Canadá, por exemplo, que é um país, né, com recursos muito mais limitados, em uma posição, digamos, de semi-soberania nacional, desde a Guerra Fria, por conta do guarda-chuva nuclear americano, do peso, né, da aliança, o Canadá tem um serviço de inteligência que não atua no exterior com capacidade de fazer espionagem, por exemplo, como a CIA, como o Mossad, como as organizações de espionagem de outros países. Alguns outros países têm organizações de inteligência que vão ser mais controladas pelos militares, né? Um modelo que vai ter uma agência militar e uma agência civil, como na Itália, na França, modelos mais derivados da experiência soviética, que vão concentrar todas as atividades de inteligência, ou quase todas, né? Porque a gente tem sempre que lembrar que as Forças Armadas elas sempre vão ter setores de inteligência separados, mas o modelo soviético vai ter o Ministério, né, da Segurança do Estado. Esse era o nome do KGB, né? O KGB era o Ministério da Segurança do Estado, e ali ele tinha várias funções diferentes, né? Então, nem todos os países vão ter o mesmo mix de capacidades e de ações, e também o mesmo tipo de convicção constitucional, ideológica, sobre o que é que tem que ser feito, né? Mas, por mais democrático que sejam os países, alguns deles, e por mais que os países adotem princípios, né, compatíveis com a Carta das Nações Unidas, no Brasil, constitucionalmente, a gente defende, né, o princípio da soberania, da não interferência nos assuntos internos dos países, da resolução pacífica de controvérsias, né, e isso é muito estruturador da forma como o Estado brasileiro se organiza no pós-Segunda Guerra Mundial. Alguns países não vão ter as mesmas capacidades de fazer operações encobertas nos outros países, né, que é um pouco diferente da espionagem. É a utilização desses serviços de inteligência. Eles não são só, e nunca foram em nenhum país, apenas instrumentos de produção de conhecimento para assessoramento na tomada de decisão. Isto é um eufemismo legal, que nos países em que há regulamentação legal dessas atividades, se utiliza. Mas em quase todos eles está envolvida a ideia de que eu vou tentar descobrir o que o outro país está querendo fazer, quer ele me conte ou não, né? Vou descobrir o que o outro está pensando, o que o outro está decidindo, para onde é que ele está indo, quer ele me conte ou não. Isso envolveu várias formas de espionagem no sistema internacional, por meios humanos, né, de ter espiões, de ter fontes, de contar com o apoio de pessoas dentro do país, mas também com o desenvolvimento de meios tecnológicos. A revolução que foi feita com a conquista, com a corrida espacial durante a Guerra Fria, levou que boa parte da motivação para a conquista do espaço, para o desenvolvimento de capacidades de satélites e tal, inicialmente tenha sido para fins militares e de espionagem, né? Para monitoramento de comunicações, para interceptação de comunicações, para obtenção de imagens, né, de parcelas do território do planeta maiores do que o avião poderia fazer, do que um balão poderia fazer. Então, os satélites foram desenvolvidos por isso, mas não é todo mundo que pode ter isso. Então, eu diria que as mesmas
as mesmas capacidades que hierarquizam, digamos assim, alguns países do ponto de vista militar e do ponto de vista econômico, elas também se reproduzem nesse subsistema, né, das atividades de inteligência. Alguns países vão ter capacidade apenas regional, alguns países vão ter capacidade de atuação mais global, né, e isso vai acompanhar um pouco a distribuição de poder no sistema internacional, mas também algumas escolhas, né. Essa experiência de usar os serviços de inteligência não apenas para obter informação, mas diretamente como um instrumento de poder, né, um instrumento de produzir resultados por meio da interferência nos assuntos de outros países, né, nas chamadas operações encobertas, ela é uma coisa da dinâmica da Guerra Fria entre duas superpotências, como os Estados Unidos e a União Soviética, que também foi utilizada por outros países, seja na luta contra a descolonização, primeiro, as potências coloniais europeias utilizavam essas ferramentas, digamos, clandestinas, né, para influenciar os resultados e travar guerras paralelas, né, guerras mais ou menos ocultas nos outros países, e alguns outros países que eram potências regionais utilizam isso no seu entorno. Então, não é necessário que um sistema de inteligência ele tenha esta componente, por exemplo, de policiamento político contra, nos regimes democráticos, supostamente isso não deve acontecer, né? Você tem uma separação muito clara entre o que são as atividades policiais e o que são as atividades de inteligência para fins de tomada de decisão. E as operações encobertas também são um exemplo, quer dizer que isso não necessariamente abarca o conjunto das atividades de inteligência. Então, a mídia, né, e sobretudo a ficção, né, que se construiu, existiu todo um desenvolvimento ficcional também paralelo, né, e isso é um ramo que vende, jogos eletrônicos, cinema, literatura, a maior parte de péssima qualidade, mas alguns escritores de boa qualidade, né, eles foram criando um imaginário na população em torno dessas coisas, né, que às vezes confunde mais do que ajuda a esclarecer. A ideia de que a atividade de inteligência está vinculada ao arquétipo lá do 007, né, ou do Rambo fazendo operação especial e clandestina no país, isso aí existe, né, sobretudo na parte das grandes potências, mas não é necessário e não é uma realidade para a maior parte dos países. Alguns por escolha, por convicção, como eu disse, alguns por carência de recursos, né? Não tem como bancar os mesmos tipos essa mesma paleta, né, de instrumentos e de capacidades que os outros países têm. Bom, o que é, então, a atividade de inteligência? Ela é, antes de mais nada, uma atividade informacional, de produção de conhecimento especializado, naquilo que o Granado e o Trevas mencionaram também no início, que é a produção de conhecimento especializado sobre o quê? Né? Sobre aquilo que ameaça a segurança do Estado e das pessoas. Né? Não apenas dos governantes, mas do Estado, das instituições como um todo. E não apenas uma parte da população, não dos ricos apenas, mas de toda a cidadania. Então, produção de conhecimento sobre aquilo que ameaça a segurança. Como é que separa uma outra parte da atividade de inteligência que eu considero subsidiária, mas que é relevante também, que é o monitoramento e a produção de conhecimento sobre as vulnerabilidades, sobre tudo aquilo que pode vulnerabilizar o desenvolvimento das pessoas, da nação, do país, né? Ou da região como um todo. Então, é uma inteligência sobre ameaças e é uma inteligência sobre vulnerabilidades. É uma inteligência sobre o que está lá fora, né, e uma inteligência sobre o que está dentro da gente, como vulnerabilidade. Por que eu digo que ela é subsidiária, na minha opinião, e tem que ser subsidiária? Porque para essas vulnerabilidades que estão vinculadas aos desafios do desenvolvimento, nós temos outras ferramentas melhores do que serviços de inteligência. Quem tem que fazer a estatística nacional não é a CIA, ou a BIM, ou qualquer órgão desse tipo. É o Instituto Brasileiro, né, de Economia e Estatística, Geografia, Economia e Estatística. É o INEP, é o
o DataSUS, né, a Anvisa, são os órgãos de monitoramento e avaliação de políticas públicas setoriais que têm a melhor condição de fazer. Por quê? Porque quando a gente está falando da segurança, daquilo que ameaça a segurança, nós estamos falando de coisas em que o segredo necessariamente vai ter que existir em alguma medida, é a proteção de conhecimento, né? A defesa do conhecimento, que a gente não pode que o outro se aproprie, seja para fins de competição comercial, de desenvolvimento científico, tecnológico, né, de preservação da vida e da capacidade defensiva, tudo aquilo que a gente põe sobre o manto da segurança, ele entra num modo um pouco especial de funcionamento dentro dos regimes políticos. Então, o objetivo da gente não é tornar cada vez mais coisas um objeto de segurança. Uma das piores coisas que os Estados Unidos fizeram durante a Guerra Fria foi começar a declarar guerra contra tudo, né? Começou com uma coisa boa, a guerra contra a pobreza nos anos 60, né? O Lincoln e a administração Lincoln estavam lá escalando no Vietnã e dentro de casa ele estava tentando garantir que as leis de emancipação valessem e que se fizesse prioridade, né, da luta contra a pobreza. Então, quando a gente quer priorizar um assunto, a gente diz que a gente vai tratar aquele assunto como um tema de segurança nacional, como um tema especial, né? Só que, junto com essa especial, vem também um modo um pouco democrático de lidar com o problema, que é necessário quando você está lidando, né, com os aspectos mais ásperos da competição e da política internacional, mas que, para a maior parte dos assuntos internos, o objetivo da gente é dessecuritizar. Então, como é que a gente separa o que é da área de segurança do que é da área de desenvolvimento, né? Eu costumo brincar que a gente fala assim, ó, desenvolvimento lida com morte morrida e segurança lida com morte matada. Tá? Não mistura essas duas áreas. Ou delimita muito bem as áreas de contato que elas têm que ter, que são justamente quando é que uma vulnerabilidade pode se tornar uma ameaça de segurança. Não tem dúvida hoje, para dar um exemplo, de que a mudança climática ela afeta desigualmente as populações. E aqueles que já estão em posições mais precárias, já estão em posições mais frágeis, que já estão vivendo, né, nas ribanceiras, nos lugares que não deveriam estar vivendo, são vítimas são muito mais vulneráveis que as mulheres, que os pobres, que os negros, que os jovens, são muito mais vulneráveis. E essa vulnerabilidade pode se tornar um problema de segurança para a vida dessas pessoas e pode se tornar, às vezes. Então, qual é a interface entre segurança e desenvolvimento? É quando as vulnerabilidades ligadas ao desenvolvimento podem ensejar riscos de segurança. E, por isso, as políticas públicas, né, e a atuação do Estado tem que ser sistêmica, elas vão ter que conversar em algum momento, por exemplo, quando a gente vai discutir política de transformação digital, nós vamos ter que discutir também a segurança cibernética, também a segurança da infraestrutura, porque existem aspectos que não são estritamente do plano do desenvolvimento. Mas, na minha opinião, é um erro misturar tudo isso e tentar usar uma única ferramenta para resolver coisas muito diferentes. Tá? Assim como as Forças Armadas no Brasil, foi um erro muito grave transformá-las em ferramenta para tudo, né, para construir estrada, para resolver enchente, para levar urna, para não sei o quê, porque daí, junto com isso, vem também a suposição de que pode intervir na vida política, que pode dar palpite. Também o contrário, também isso acontece com a atividade de inteligência. A atividade de inteligência, e já entrando na parte de como é que deve ser, né, ampliando, eu acho que ela deve ser contida, digamos assim, para aquelas atividades em que ela é relevante, que são as atividades da área de segurança, ou o monitoramento e a avaliação de quando riscos ligados às vulnerabilidades do desenvolvimento podem ensejar ameaças de segurança. Um país que não consegue controlar o tráfego aéreo não é assunto necessariamente de segurança nacional, mas um país que não consegue controlar o tráfego aéreo, que não consegue ter um monitoramento adequado do seu espaço marítimo e tal, isso enseja um risco de segurança. Como é que a gente vai governar o mar? Enfim, acho que a gente poderia dar muitos exemplos, mas o ponto central é esse. Bom, no Brasil, e eu já vou me aproximando do final, no Brasil a gente evoluiu
a gente chegou a uma solução que foi a seguinte, foi a criação desse Sistema Brasileiro de Inteligência, em 1999, com uma agência brasileira de inteligência que seria civil, não teria poderes de polícia, não seria, portanto, uma reedição de uma polícia política, né, e não teria poderes, portanto, de fazer interceptações de comunicações, de fazer interceptação sobre a vida das pessoas. Ela teria que monitorar situações, fatos, eventos, tanto internos quanto externos, que gerassem riscos de segurança para o país, para as instituições e para as pessoas. É uma ABIN que não teria também tanta capacidade de atuar no exterior do Brasil por conta dos seus recursos. Então, nas disputas interburocráticas entre Itamaraty, as Forças Armadas, a Polícia Federal, as polícias, o tamanho e a missão da ABIN ficou muito circunscrito, né? E, por uma série de razões, uma das reivindicações burocráticas assim, do pessoal da ABIN é que ela precisava de ter mais poder para poder cumprir adequadamente a sua missão. Mas a missão precípua da ABIN e do SISBIN é produzir conhecimento. Portanto, para que ela eventualmente receba mais recursos, mais poderes, ela tem que cumprir bem esta missão. E é nisso que eu acho que o presidente se concentrou agora, na sua definição de que o melhor para fazer isso é sinalizar, subordinando a agência à Casa Civil, quais são os temas prioritários, que não são temas desses meses, não é o 8 de janeiro apenas, são os temas da nossa época, do nosso tempo, desse período que vive o Brasil. Primeiro, não tem nenhuma dúvida de que as prioridades, os problemas e onde tem que ser alocados recursos são para resolver os desafios do desenvolvimento do país. Tá? Para resolver, né, nós estamos aqui ainda tentando retirar o Brasil de novo do mapa da fome, e essa é a prioridade, as prioridades são muito claras nesse sentido. Mas naquilo que se refere à segurança, que continua existindo, as prioridades também foram bem definidas, no sentido de que a mudança climática causa impactos, esses impactos ampliam algumas vulnerabilidades, o desmatamento, né, e geram problemas de segurança, porque eles levam uma ameaça para a vida de brasileiros, tanto Yanomamis quanto de inúmeras outras populações que são vulnerabilizadas, são ameaçadas pelos resultados conflitivos, né, dessa situação. Então, em mudança climática, segurança alimentar, perfil de exportações, isso aí tem que ser monitorado deste ponto de vista da relação entre vulnerabilidade e ameaça. A outra é um tema que não é do 8 de janeiro, mas que se agravou, se tornou assim, muito evidente no 8 de janeiro, que é o problema do crescimento de um extremismo violento, ideologicamente motivado, com essas ideologias esquisitas do século XXI. Né, que a gente ainda está tentando dar nome para elas, mas são ideologias quase sempre hoje regressivas e de extrema direita, né, que motivam a maior parte da ameaça violenta ao funcionamento da vida coletiva. Né. Ela se manifesta, às vezes, no puro poder, né, do exercício do poder bruto, e economicamente motivada, mas mesmo essa motivação econômica no crime organizado, da criminalidade violenta, ela cada vez mais ela precisa de uma carapaça ideológica para coesionar e dar motivos. E essa carapaça ideológica ela tem uma forte componente neoliberal e fascista hoje em dia. Esse é o segundo tema. O terceiro tema que preocupa muito o presidente é a segurança cibernética, entendida de maneira ampla aqui como tudo aquilo que pode ameaçar o funcionamento de sistemas críticos e de infraestruturas críticas no país, na área de comunicações, energia, finanças, né? E que não pode ser tratados apenas como crime cibernético ou como guerra cibernética. Tá? A gente tem lá um centro de defesa cibernética no Exército, a gente tem também as áreas forenses, né, de crimes cibernéticos nas polícias judiciárias, mas tem um outro problema que é entender o alcance desse fenômeno crescente no sistema internacional e que traz não apenas vulnerabilidades para o desenvolvimento, mas ameaças para a segurança, para a continuidade. Né?
Então, esses três grandes temas, eles estão, acho que hoje, pautando um pouco também essa decisão de levar a ABIN para a Casa Civil com uma missão. Não é levar a ABIN para a Casa Civil só para se livrar de um problema, né, ou para dar uma resposta para a indignação que tomou conta das pessoas, de como é que pôde acontecer o 8 de janeiro, né? Então, tem uma sinalização ali do que tem que ser feito para frente. Tudo isso é um processo de construção, é eivado de conflitos, né, de interesses, e é nisso que nós temos que debater. Por isso que esse debate é tão importante, porque o que vem aí pela frente é muito incerto. Eu queria finalmente provocar o Sebastião, dizendo o seguinte: se a gente lê o artigo de Sebastião, né, que Tatiana publicou lá no e-mail agora, no OPEU, né, fica muito claro que a gente tem isso tudo dentro do Brasil, mas num contexto internacional de modificação muito rápida, muito aguda, né, e de disputas de poder que estão muito acentuadas. Então, tem o trabalho diplomático, tem o trabalho de desenvolver uma política externa, mas tem um trabalho que não é só diplomático, é de entender a natureza da disputa política internacional, do jogo que está, e das contradições que estão envolvidas, e a gente poder também tomar decisões nessas áreas de políticas públicas, política externa, política de defesa, política de segurança pública, que não sejam desavisadas, né? Que não sejam armadilhas ali para o futuro, né? É à luz de um entendimento melhor dessa realidade internacional que a gente precisa calibrar o que vai ser agora a nova política de defesa do Brasil, a política de inteligência, o que vai ser a política externa do Brasil, né? Que não é a mesma de 2013, porque o mundo mudou radicalmente nesses últimos 20 anos. Era isso, eu não queria tomar mais tempo de vocês com essa provocação inicial e peço a paciência e a compreensão de todos aí e a provocação. Muito obrigado, Marco. Você coloca um grande imbróglio, né, para a gente na compreensão do tema da inteligência, porque a inteligência tanto é mecanismo de garantia de avanços, né, de perseguição de objetivos claramente pré-definidos, etc., mas ela é também um instrumento de controle de poder, né? E a separação, essa fronteira não é uma fronteira fácil de perceber. Mas eu vou pedir uma intervenção de uma pessoa que tem gravitado bastante em torno desse tema também, que é a Ana, que está aqui conosco, a Ana Penido. Ana, você teria condições de fazer uma fala rápida também em cima das suas preocupações com o tema da inteligência? Eu nunca estudei inteligência, na verdade, Granado. O que eu escrevi sobre isso especificamente é com relação às áreas de reserva de domínio que os militares mantêm para si próprios. Então, na verdade, em mais de um texto, eu parei de usar essa expressão tutela militar, porque praticamente tudo virou tutela militar. E aí, quando tudo é tutela militar, nada de fato é tutela, né? Eu uso a expressão de que a tutela é quase como se fosse parte do nosso DNA, da formação social do povo brasileiro, é quase como se fosse o racismo. Então, assim, não dá para pensar a formação do Estado brasileiro sem pensar a presença militar na política, não é uma coisa assim extraordinária, é uma coisa cotidiana, e é uma coisa muito difícil de romper, igual romper com o racismo também é. Então, é uma coisa muito estrutural. E tem 4 coisas que sustentam essa dimensão estrutural. A inteligência, que eles mantêm para eles próprios, então eles têm um dossiê debaixo do braço sobre qualquer pessoa da República, se caso for necessário. A educação, que essa sim é a minha área específica, né, de estudo. O judiciário militar, eu tenho certeza que o Sebastião vai tocar nesse assunto, porque a gente já trocou figurinhas e eu acho que nesse momento histórico está na pauta, né? O Supremo colocou isso na pauta, e o orçamento. Eu acho que enquanto a gente não enfrentar estruturalmente esses 4 temas, que são temas de reserva de domínio mesmo, né? Eles têm completa autonomia para definir o que é, como, quando e de que maneira, eu entendo que a dimensão da tutela militar não vai estar colocada em xeque. Mas é isso, eu nunca estudei de fato inteligência, então estou aqui só dando
um palpite a partir das minhas questões. Mas, de qualquer forma, Ah, muito foi muito obrigado, bom. Ana, muito obrigado mesmo. Sebastião, por favor, agora é com você. Bom, boa noite, enfim, um agradecimento grande ao Granado por esse convite, um imenso prazer estar aqui com vocês e, sobretudo, estar aqui e ouvir o Marco Sepic, que fala desse tema, enfim, de cadeira, não é? Não só porque ele teve, digamos assim, esse reconhecimento que nós vimos, né, ao ser indicado para a Escola de Inteligência, né, da ABIN, mas porque, enfim, indo além do que foi dito na apresentação, o Marco Sepic é enfim, é um estudioso do tema, não é? O tema da sua tese de doutorado, título de livro, Espionagem e Democracia, autor de uma grande quantidade de artigos sobre esses diferentes aspectos da temática, não é? Da inteligência e do Estado, tanto no plano mais geral, comparativo, teórico, quanto no que diz respeito à experiência brasileira. Não é o meu caso, não é? Eu, como disse ao Granado no dia que ele me convidou, foi muito pouco tempo atrás, foi no sábado, eu nunca estudei inteligência, segurança política, isso é um tema que nunca esteve na minha agenda acadêmica, minha agenda de pesquisa. Eu disse, brincando para o Granado, também depois para o Marco Sepic, que eu só entrei nesse tema, enfim, há muito tempo atrás, quando eu fui alvo, não é, das agências de informação, quando eu era estudante, não é, e fazia o movimento estudantil. Então, o meu, digamos assim, a minha relação com o assunto é a relação de todos nós. Nós vivemos numa sociedade onde esse elemento está presente, não é? Enfim, com intensidade, agressividade maior aqui ou ali, nesse ou naquele momento, mas, enfim, eu não tenho uma contribuição, enfim, própria a trazer sobre a questão enfim, específica do nosso encontro de hoje. E, no entanto, eu aceitei a provocação do Granado, porque eu não queria perder a oportunidade de estar aqui partilhando um programa como esse com o meu amigo Marco Sepic e mandar, digamos assim, o meu abraço e as minhas felicitações, que não são de amigo da onça, né, pelo novo desafio que ele assume agora, que começa com, enfim, a direção de uma escola que tem um papel muito importante, que é um papel transformador, não é, da realidade que nós temos, não é, nesse campo e em campos conexos, e, enfim, também um novo ciclo na vida do Marco. O Marco é um acadêmico, não é, de alto coturno, realizado, plenamente realizado, e, nesse momento da sua vida, ele, enfim, se dispõe e se propõe, enfim, se oferece, não é, como enfim, como, enfim, uma experiência, um estoque acumulado de experiência que faz muita falta nesse momento crítico que nós estamos vivendo no mundo e no Brasil. Então, eu queria, enfim, aceitei esta tarefa, indicando muito claramente para o Granado que meu papel aqui é absolutamente subsidiário, não é? O expositor, o palestrante, é o Marco Sepic, e eu vou fazer alguns comentários, levantar algumas questões,
mas, enfim, digamos assim, quem traz contribuição para a discussão, o debate do tema que nos reúne hoje é o Marco. Enfim, eu sou como... Enfim, eu gosto de boxe, não é? E no treinamento do boxe tem o lutador e tem o sparring. Eu sou o sparring, enfim, o Mike Tyson aqui é o Marco Sepic, tá? Bom, e como eu não sou um especialista no tema, eu vou começar com uma generalidade, o meu comentário, tá? E vou pedir a vocês paciência para uma pequena leitura. A problemática civil-militar é um paradoxo simples. A instituição mesma, criada para proteger a comunidade política, adquire poder suficiente para se tornar uma ameaça à comunidade política que a gestou. A problemática civil-militar é tão vexatória porque envolve equilibrar dois desideratos sociais potencialmente conflitantes. Por um lado, a organização militar deve ser forte o suficiente para prevalecer na guerra. Por outro lado, deve conduzir seus próprios negócios de modo a não destruir ou saquear a sociedade que é destinada a proteger. Tá? Esse é enfim, um pensamento, enfim, são trechos de um parágrafo de um artigo Civil Military Relations de um autor americano, Peter Feaver, que eu achei muito interessante, porque esse problema, que no caso dele é formulado numa chave liberal individualista, não é? A sociedade, os indivíduos vivem em sociedade, mas não conseguem resolver os problemas que enfrentam no seu cotidiano por conta própria e, por isso, criam instituições, criam organizações. A organização militar é uma delas, não é a única. Você tem, de um lado, a sociedade, enfim, composta por indivíduos e instituições que são criadas por esses indivíduos e que, na dinâmica e no decurso do tempo, se autonomizam, desenvolvem interesses próprios e podem, eventualmente, e com alguma frequência o fazem, se voltar contra os seus criadores. Enfim, o paradoxo da relação tensa e contraditória entre o criador e a criatura. Esse paradoxo, não é, que o autor formula, e ele não tem grande originalidade ao fazer isso, isto é um tema central no liberalismo político, se apresenta, tem uma dimensão universal e se apresenta sobre outras formas também em outras tradições do pensamento político. Enfim, na tradição socialista, marxista, o problema da relação entre classe e partido é um problema central. Precisamos fazer muito esforço para levar a polêmica de Rosa Luxemburgo com Lênin e tal, enfim, o partido que é criado como, enfim, uma ferramenta para empoderar uma classe subordinada e explorada que se transforma, que se ganha autonomia e se converte em fonte intelectual de opressão. Todos nós conhecemos essa discussão, conhecemos esse debate. O problema não se restringe, portanto, ao liberalismo, à corrente, à tradição liberal do pensamento político, não se restringe tampouco à relação militares e civis. De certa forma, no liberalismo, esse foi, digamos assim, a chave para pensar a questão do poder político, do Estado. Eu mencionei a relação entre partido e classe e, naturalmente, essa é a questão que está no coração do problema
entre a inteligência, não é? Tal como ela existe hoje, não é? Os serviços de informação, de inteligência, e o Estado e a sociedade. É assim, por razões óbvias e por uma que está muito salientada no trabalho do Marco Sepic, não na exposição rápida que ele fez aqui, enfim, em relação ao tamanho do tema, que esses organismos eles não são criados simplesmente para gerar conhecimento, informação. Isso o IBGE faz, o IPEA, enfim, recolhe informação bruta, analisa, e, no entanto, não são inteligência. Não é o específico da inteligência, tal como nós estamos discutindo, é de se inserir numa relação adversária. É uma produção de conhecimento bônus, não é? Numa relação de luta, não é? Entre o Estado, a sociedade e os potenciais adversários, inimigos, enfim, contra produtores de ameaças, não é? Capazes de vulnerá-la. Essa relação, digamos assim, adversário, vamos chamar dessa forma, dá a esses serviços de inteligência e de informação que têm as características que, digamos assim, que enfim, obedecem, não é, à lógica de autonomização que é própria das organizações, das instituições criadas pelos humanos, não é? Pelas sociedades, pelos grupos humanos, uma característica própria. Não é? Uma delas é o segredo. Não é? É o segredo. Não é? O segredo, que é uma característica das burocracias, não é? Na concepção weberiana, no caso da da informação, da inteligência, das agências, não é? Especializadas nessa função, não é uma característica entre outras, é da sua natureza, é a sua essência. Então, o problema da relação entre essas agências e a sociedade, e, portanto, a questão de como, digamos, de como resolver essa contradição, admitindo que essas agências são necessárias, não é? Como lidar com o risco que elas envolvem do ponto de vista da segurança, da integridade dos grupos, não é? Para não falar também dos indivíduos, mas dos grupos. Essa é uma questão central até onde eu, enfim, numa rápida, enfim, olhada que fiz pela literatura, mas pensando, poderíamos dizer, não é? Enfim, que essa é uma questão central para do tema que temos à nossa frente aqui. Não é? Isso de uma maneira geral. Não é? Agora, quando nós saímos da abstração e olhamos para o Brasil, nós percebemos muito rapidamente que esse problema se põe de uma maneira muito mais dramática. Não é? Bom, não precisamos fazer mais do que lembrarmos do que vimos na televisão há 2 meses atrás. Uma grande parte enfim, da intentona, não é? Encenada no dia 8 de janeiro, foi com participação ativa, não é?
dos grupos, enfim, e de agências, ou de, enfim, pessoas, figuras de direção das agências que tinham como função exatamente o oposto. Agora, não é só por isto, não é? Porque isso poderia ser um evento isolado, não é? Um ponto fora da curva. O problema é que não é assim. Não é? O sistema de informação de inteligência criado no Brasil foi pelos militares. Foi tradicionalmente um sistema altamente militarizado, e daí a importância, ainda que de alcance limitado, como o Trevas mencionou no início, mas a importância enorme, não é, dessa mudança que aconteceu no início do governo Lula, possivelmente favorecido pela reação aos acontecimentos de 8 de janeiro. Então, nós temos, digamos assim, o problema digamos assim, de usurpação, não é? Usurpação de poder pelos militares e, no caso do que nos toca aqui, das agências de informação, de inteligência, o mesmo problema, assim, intensificado pela militarização desses organismos. Agora, aprofundando um pouco mais, nós temos o problema da relação dessas agências com uma sociedade que é a sociedade que nós conhecemos e sobre a qual não preciso falar, não é? Uma sociedade que existiu durante mais de 3 séculos, como uma sociedade, 4 séculos, como uma sociedade escravista, e que, até hoje, mantém uma situação, convive e reproduz uma situação de segmentação social, que torna esses organismos muito facilmente capturados pelos que olham os demais, não é? A maioria, como fonte de ameaça. Como fonte de ameaça. Então, eu quero dizer que me parece, digamos assim, que o desafio, não é, à nossa frente é enorme e não é um desafio que será resolvido e vencido no espaço de tempo de um governo. Não é? Essa é uma tarefa histórica que vem, digamos assim, sendo enfrentada ao longo do tempo, mas que ainda se apresenta para nós como um desafio de longo prazo, não é? De longo prazo. Os passos que nós vamos dar aqui, pequenos, podem ter implicações muito grandes, positivas, não é? Numa perspectiva estratégica, numa perspectiva de longo prazo. Então, esse era, digamos assim, isso foi o que me ocorreu, não é? Logo depois de eu ter topado a aventura de estar aqui falando desse assunto, que não é o meu assunto hoje. Agora, eu queria devolver a provocação do Marco, dizendo o seguinte, coisas que me ocorreram ao ouvi-lo. Eu estou completamente de acordo que pensar os sistemas de inteligência, não é? Tendo como referência a experiência, o sistema existente nos Estados Unidos, criado, não é? E ampliado nos Estados Unidos, ou mesmo na Rússia, antiga União Soviética, ou a China, não faz o menor sentido. Não é? Essa é uma, digamos assim, é uma atividade
como isso se aplica também à indústria, né? Você tem indústria em vários lugares, né? No Paraguai, na Bolívia e tal, mas indústrias de bens de capital ou indústrias de ponta, não é? Que estão hoje, enfim, que são as indústrias do futuro, essas estão assim, concentradas em 3, 4, no máximo 5 países. 5 países. E no caso da inteligência, a mesma coisa. Não é? Enfim, hoje a inteligência supõe enfim, no seu, digamos assim, na sua plenitude, na sua amplitude completa, sistemas de prospecção de dados, e produção de imagens e tal, que são privilégio de 2 ou 3 países que têm satélites espalhados pelo mundo todo, como o Marco mencionou muito rapidamente. Mas nós sabemos, não é? Nós sabemos até porque fomos alvo, objeto desse aparato. Não é? Em 2013, a comunicação por celular da presidente do Brasil foi, enfim, foi monitorada, ou escutada, e, enfim, segredos de Estado, não é? Se transformaram em segredos de polichinelo. E não foi só no Brasil, foi a mesma coisa na Alemanha. Não é? Escutar, enfim, a NSA escutou a Merkel, na França, Sarkozy. Então, de fato, é um sistema, o sistema de inteligência é um sistema hierarquizado, que tem uma dimensão transnacional, ou seja, não transnacional, internacional, tem uma dimensão internacional, e uma parte da nossa pergunta, me parece, é como, digamos assim, produzir inteligência e favorecer a segurança de estados que, enfim, não são, assim, não têm grande conformidade, aderência à ordem que é vigiada, monitorada por esse sistema. Enfim, não sei exatamente qual era a nossa situação em 2013, mas certamente nós não éramos vistos como os mais, digamos assim, os mais ordeiros. Não é? Estávamos, enfim, por este ou aquele motivo, propositadamente ou não, sendo encarados até certo ponto como, enfim, sinônimo de problema. Maior ou menor, não importa, mas problema. Enfim, a Lava Jato e a crise que nós vivemos na década passada tem muito a ver com isso, como nós sabemos. Então, de fato, nós temos que pensar sistemas de inteligência e de segurança com as nossas características e com os nossos recursos. Agora, não se trata apenas de questão de recursos. Não é? Essa e com essa observação eu termino. De vontade política, não é de vontade política. Cuba é um país minúsculo e muito pobre em relação ao Brasil, mas, no entanto, tem um sistema de inteligência e produz, inclusive, informação e espionagem naqueles países que são fonte de ameaça para eles. Então, produz informação e contra-informação. Nós não vamos nos transformar jamais em Cuba por não querermos e porque nada se faz num estalar de dedos. Agora, a questão do sistema de inteligência adequado ao Brasil, levando em conta
essa conflitualidade internacional que nos afeta é algo que me parece indispensável. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Sebastião. Você disse que não tinha o que falar, tinha sim, ficou mais do que demonstrado que tinha que falar. Ele sempre tem. Eu vou abrir para as pessoas fazerem perguntas e pequenas intervenções, pedindo que as pessoas se inscrevam, por favor, através do levantar a mão, né, que está lá em reações, né, raise hand, ou levantar a mão. Tá? Enquanto as pessoas vão se inscrevendo, deixa eu já começar com uma primeira questão. Aproveitando, inclusive, a sacanagem que eu fiz com a Ana, certo? A Ana levanta uma questão que está por trás de muitas das discussões sobre retirar a BIM do controle militar, que é o tema da tutela. Né? As Forças Armadas, particularmente o Exército, vem desenvolvendo um processo de tutela sobre o Estado brasileiro, que se deu já em uma série de oportunidades, né? Tinha, durante o período pós-constituinte, reduzido, perdido potência, perdido um pouco de caráter, né? Com a assunção de comando civil com mais força, particularmente nos governos Lula e Dilma, mas não só, já era verdade em governos anteriores, no caso do Fernando Henrique. Mas no período que vai, desde a preparação do golpe de 16, passando pelo próprio golpe de 16 e atravessando o governo Bolsonaro, a gente verifica um processo de retomada de tutela extremamente importante. E um instrumento de tutela tem sido o controle sobre o sistema de informações. Né? Então, se fosse possível aprofundar um pouquinho essa questão, eu já agradeceria. Tem 3 pessoas inscritas, tem o Vicente Trevas, a Ana Maria e o Ricardo Guterman. Ana, por favor. Boa noite a todos e todas. Primeiro, parabenizar aí o CEPIC, que eu tenho uma admiração, a gente já se conhece desde jovenzinho, foi o Vidal aqui que me passou o link, porque ele acompanha aí os meus estudos atuais. Eu sou técnica administrativa na Universidade Federal do Rio de Janeiro, estive cedida nos Correios de 2011 a 2016, e minha área de concentração de trabalho, estudo, pesquisa e o doutorado que eu estou fazendo é na área da ciência da informação, e especificamente trabalho com dados e como a informação enquanto valor e o que ela hoje no sistema capitalista está significando no seu domínio, né? E essa minha mudança de rumo, porque eu estou na área de educação há décadas e décadas, já vi que nosso companheiro César Alvarez está aqui, ele é um pouco responsável também pela minha ida pelos Correios, foi exatamente essa experiência. Como o professor Sebastião falou, eu também, no início, a minha relação com a segurança foi quando era estudante e eles vinham em cima da gente. Eu tive a não grata surpresa de ter acesso, no Memórias Reveladas, ao dossiê do SNI com meu nome, de 82 até 1990, caqueradas, né? E fiquei muito surpresa de ver reuniões que não aconteciam na internet como agora, reuniões pequenas, com atas transcritas lá nas Memórias Reveladas, mais de 53 documentos com meu nome. Mas o que me levou a começar a me envolver com a inteligência foi quando eu assumi o cargo de coordenadora do vestibular da universidade, e era para trabalhar a questão de segurança de dados, de provas, 80 mil candidatos, fraude, apesar de ser uma prova toda discursiva, eu tive várias reuniões com a Polícia Federal, a questão dos exames grafotécnicos, como é que você pegava, mas as fraudes e golpes que a sociedade civil como um todo acompanha todo dia, a gente na internet só vê isso aumentar, como que dentro das redes as informações que deveriam ser protegidas do cidadão não são, né?
Mas é na ida para os Correios em 2011 que eu começo, e aí a fala do CEPIC, quando fala dos Correios e Telégrafos, né, é um universo muito interessante, né, tanto até porque a informação ela passava em papel a partir destas empresas, eram as cartas, eram os documentos, inclusive oficialmente a gente tem a censura postal, né, tanto na Primeira Guerra como na Segunda Guerra Mundial, as correspondências oficialmente, com decreto, eram abertas, eram vigiadas, fora aquelas, como na ditadura militar, que não teve nenhum decreto, mas que ficou claro a existência dela. Eu até tive a oportunidade de companheiros, colegas que estavam na Comissão Nacional da Verdade, terem informações concretas de um determinado militar que estava dentro dos Correios e que ele estaria envolvido na morte de Rubens Paiva, né? Eu não encontrei nenhum documento no Correio com esse militar, apesar das pessoas antigas lá dentro lembrarem desse militar dentro dos Correios, com cargo, mas não existia nenhum documento que comprovasse nem na sede em Brasília e nem no estado, que seria Pernambuco, ou seja, eles conseguiam fazer de tal forma que essa informação sequer ficava registrada. Então, a gente sabe daquelas que ficaram registradas e aquelas que eles propositadamente não deixaram rastros, né? E é uma empresa com 120 mil, agora está com 80 mil trabalhadores, com as quebras que tivemos aí nesse último período, com uma capilaridade imensa, né? Porque ela está presente em todas as cidades desse país, e, pasmem, somente em 2011 é que foram retirados os militares dos cargos dentro da empresa. 2011. A vice-presidência de operações dos Correios continuavam na mão dos militares até 2011. E voltam todos em 2016, depois do golpe. Acabaram de sair agora, que estavam 3 vice-presidências, diretorias gerais, na mão dos militares, o presidente dos Correios era um general militar, né? Ou seja, mesmo assim a empresa que tem uma característica de logística, uma característica de acesso a informações, apesar de não ter, e aí é uma discussão que eu trago, que eu queria que o CEPIC trouxesse e ajudasse aqui, que é uma aflição pessoal, né? Eu falo assim, a contradição, até hoje as normas do serviço público, para concluir, diz o seguinte: eu sou servidora federal, se eu for sair do país, não estando de férias, eu tenho que ter uma portaria autorizando, meu reitor tem que autorizar que eu saia do país. Por quê? Porque eu sou um servidor público, eu detenho informação de um órgão público como federal, como servidora federal, então, para eu sair do país, eu tenho que ter autorização. Eu não posso adentrar um outro país. Só que nossos dados todos estão na IBM nos Estados Unidos. A folha de pagamento, o SOLGOV, que são os dados de todos os servidores federais, você, para entrar, que eu segurei até onde eu pude, mas para marcar as férias esse ano eu fui obrigada a ter que dizer que eu concordava com aqueles termos, que todas as minhas informações estão num servidor cujo território é o território americano. Então, todas as minhas informações, todas as informações de servidores federais, todas as informações da educação, das pesquisas brasileiras, estão em território outro. Então, vamos falar em inteligência, vamos falar em segurança. Então, eu trago essa aflição como pesquisadora da área, né, do que a gente está vivendo hoje com relação às nossas informações. Obrigado, desculpa. Obrigado, Ana Maria. Então, Ricardo, com você, por favor. Boa noite. Vou fazer algumas 3 questões. Na verdade, a primeira, até se os nossos expositores não sentirem vontade, nem precisam responder, que a coisa é meio óbvia, né? Mas a primeira questão é a seguinte: nos últimos 130 anos, a principal ameaça à segurança das instituições brasileiras vem de um determinado endereço, que são os militares. Várias tentativas de golpe, vários golpes realizados com êxito, e tivemos esse episódio há 2 meses atrás.
que é muito mais, obviamente, que a manifestação bolsonarista é a cereja do bolo disso, mas o que importa mesmo é a essência de quem articula isso, que também não é o Bolsonaro, que tem participação, mas não é a questão central. Qual que é a possibilidade que a gente tem de monitorar essa que é a grande ameaça às instituições brasileiras, que é as seguidas tentativas de se opor às instituições. Uma outra questão ligada a isso, que é uma questão interessante que o Marco levantou, que na origem, na gênese da BIM, havia uma preocupação de que essa agência não fosse uma reprodução ou uma sequência do que foi o antigo SNI, que tivesse, digamos, entre aspas, uma postura democrática, não repressiva, de não, digamos, tanto bisbilhotar as pessoas, se ater aos fatos, situações, etc., etc. Mas isso num cenário onde havia uma narrativa de todos os atores políticos, a mesma narrativa de respeito e de identificação com a democracia, com os valores democráticos. Nesse momento, nós temos uma situação totalmente diferente. Nós temos uma boa parte dos atores políticos que tem como o seu norte a desestabilização das instituições. Faziam isso no seu próprio governo e, obviamente, farão isso com muito mais ímpeto num governo ao qual são oposição. Nesse sentido, essa visão ela continua válida, ou seja, como faremos para, por exemplo, monitorar no mínimo, centenas de células nazistas, não digo nem fascistas, que temos hoje no país e que se assumem enquanto tal. Não tão abertamente, porque é ilegal, mas que entre os seus pares se assumem enquanto tal. Isso muda a visão que se tem da agência de inteligência. E uma última questão, que é um pouco o que está muito ligado ao que a Ana Maria estava falando, é uma contradição que se coloca de imediato. Nós temos um alinhamento praticamente automático das questões de defesa, de segurança com a potência hegemônica. Com certeza, na área de inteligência também. Como é que a gente trabalha esta situação num governo que se propõe que a postura do Estado seja, retomando as nossas tradições diplomáticas, né, algumas delas, pelo menos, seja uma postura autônoma, não alinhada, com ênfase na defesa dos próprios interesses do país e da sua soberania. E, obviamente, existem, assim como na área de defesa, como na área de segurança, muitas ligações entre esse nosso aparato de inteligência que acaba sendo, digamos, conduzido pela visão que a inteligência tem dos países periféricos na metrópole. Então, como é que a gente pode trabalhar essa questão, essa contradição que está colocada? Obrigado. Obrigado, Ricardo. Vicente Trevas, por favor. Primeiro, agradecer as duas intervenções iniciais e também agradecer as reflexões da Ana Maria e do Ricardo, né?
Eu queria chamar a atenção para o sentido, né, do nosso diálogo hoje aqui, né? Essa decisão do presidente da República é uma decisão recente, né? E certamente esse primeiro ato, ou seja, deslocar para uma supervisão ministerial civil a Agência Brasileira de Inteligência e destacar um diretor com algumas diretrizes importantes, né? É uma inflexão, e uma intensa reflexão, e uma intensa inflexão, né? Porque essa ideia não brotou do período de preparar o novo governo. Isso é muito importante, quer dizer, não foi uma recomendação a partir de pensar um novo governo que ia se constituir, né? E, portanto, eu acho que o nosso instituto, que tem a finalidade de desenvolver reflexões estratégicas, era muito importante nós dialogarmos sobre qual o sentido da decisão do presidente da República, né? Então, foi uma decisão reativa, né? Foi uma decisão defensiva face a um golpe de Estado fracassado, né? E mais ainda, e face a uma situação inaceitável de que os mecanismos, inclusive encarregados das ameaças sobre as instituições e sobre o governo, eles operaram no sentido contrário, né? E operaram no sentido contrário, inclusive, no espaço, né, do território presidencial, né? Então, foi uma coisa muito grave, que talvez com o tempo a gente vai deixando a gravidade, de perceber a gravidade dessa situação, né? Então, foi uma reação incisiva, necessária, no tempo justo, né? Mas que tem de conviver, num primeiro momento, numa dinâmica defensiva, mas tem de sinalizar uma transição para uma estratégia ofensiva, porque este fato, tanto do 8 de janeiro quanto dessa mudança, na minha visão, vai significar e está revelando a ponta de um iceberg. E com o passar do tempo, as investigações policiais, judiciárias e mesmo da grande imprensa, cada dia revela-se a gravidade e a extensão do que estava presente na intentona do 8 de fevereiro, do 8 de janeiro, né? Então, veja, e aqui, veja, é uma reação, primeiro, em defesa da democracia, em dois elementos, quer dizer, em defesa das instituições, né, porque foram elas as atingidas, todas elas, as instituições, os poderes da República, e também em defesa do governo, que estava sendo ameaçado e estava sendo mobilizações sociais e políticas estavam se desenvolvendo no sentido do seu impedimento, né? Então, veja, aqui eu acho que é importante, porque esse deslocamento não é só para a remodelagem do sistema de inteligência do Brasil, mas é para a sua, eu diria, reconstrução, ou a reconstrução dos seus enunciados fundamentais, né, e dos seus conceitos fundamentais. Por quê? Porque até hoje o sistema de inteligência do Estado brasileiro, sob domínio militar, trabalhava a partir de certos conceitos inaceitáveis para uma vida democrática, que é o conceito do inimigo interno, né? Porque, no fundo, as vulnerabilidades do país, segundo essa tradição, e dos governos, viria de um inimigo interno. E aí vale a pena os pesquisadores até mostrar o seguinte: quem é que eles monitoravam? Entende?
E aí é o sistema, não só a BIM, mas todos eles, né? O P2 das polícias militares, a inteligência militar e tudo. Os movimentos sociais, o MST, os partidos de esquerda e assim por diante, né? Então, veja, essa tradição da inteligência ela é incompatível com, né, a consolidação de nossa democracia. Porque uma democracia, veja, ela não contempla inimigos internos. Ela contempla criminosos em relação às suas instituições, às suas leis e à Constituição. São atos criminosos que devem, portanto, ser combatidos dessa forma. Ora, é fundamental que uma nova doutrina tenha esses enunciados. Mais ainda, nós temos de ter consciência de atualizar quais as agendas das ameaças que pairam sobre as instituições, né, e a cidadania, e quais as agendas da vulnerabilidade. Vou dar exemplos concretos. Hoje o país tem uma extrema-direita fascista, militante, organizada e financiada, inclusive, por atores internacionais. E eles estão em movimento. E eles estão... eles têm propósito. O propósito é negar a legitimidade das instituições e do novo governo. Portanto, esses fatores são fatores de ameaças que pairam sobre a nossa democracia e sobre... né? Mais ainda, o envolvimento de setores importantes das Forças Armadas e das polícias, né, nesse movimento de extrema-direita é uma ameaça à nossa democracia. E aqui eu não estou falando da instituição, de segmentos significativos que estão elaborando ideias, que estão articulando interesses e que estão mobilizando uma base social, né? Portanto, eu até coloco, né, se a consciência do novo momento da inteligência do Estado brasileiro, nessa perspectiva democrática, vai ter consciência dessa tarefa de atualizar as ameaças. Eu apenas citei umas, mas existem outras, e também atualizar as vulnerabilidades. Por exemplo, estamos preparados para enfrentar uma greve de caminhoneiros durante 15 dias? E nós sabemos que a extrema-direita, não só do nosso país, mas de outros países, ele sabe como operar no sentido da desestabilização política ou da desestabilização governamental. Ora, isso é fundamental, porque eu além de detectar as ameaças, eu tenho de detectar o que essas ameaças explicitam como nossas vulnerabilidades, né? E, portanto, aí a inteligência não é só a inteligência no sentido estrito sensu, mais ampla, porque significa que nós temos de mobilizar a inteligência vinculada à segurança alimentar, vinculada a outras, à segurança sanitária, e assim vai, né? Então, eu estou dizendo isso porque eu acho que nós temos de tornar esse tema uma agenda pública, né? E eu estou muito, assim, muito satisfeito, quer dizer, muito tranquilo, porque em entrevistas da mídia e tudo, a nova direção está sinalizando esses compromissos, essas preocupações, e também está tentando envolver a produção acadêmica, quer dizer, a reflexão teórica, a produção de conhecimento para, inclusive, melhor explicitar o grau dessas vulnerabilidades e dessas ameaças, né? Então, eu queria muito que o Marcos pudesse também fazer alguns comentários a respeito, né? Ou seja, nós estamos num momento de uma inflexão. Não é apenas, vamos supor, o adornamento dessa agência e também da segurança institucional, que eu acho que ainda tem de avançar. Não se trata apenas de uma atualização, mas eu acho de uma inflexão, e aí eu gostaria de ouvir os seus comentários, Marcos e Sebastião. Muito obrigado. Muito obrigado, Vicente.
Não tem mais ninguém inscrito, e a gente já está com o tempo bastante avançado. Eu vou passar, então, o Marco e, na sequência, para o Sebastião, para já tecer suas considerações finais, dando retorno às questões levantadas. Marco, por favor, liga seu microfone. Bem, eu vou tentar agregar para fazer de maneira mais sintética, e posso estar errado e cometer alguma injustiça, mas há duas mensagens principais nos comentários que os companheiros fizeram. Primeiro, é a dos condicionantes estruturais dessa situação que a gente tem no Brasil, da profundidade histórica dessas coisas, tanto do autoritarismo quanto do que a gente pode chamar de tutela militar. Começa lá em 1868, com a questão do gabinete conservador, e só vem, né? Então, esta profundidade, esses aspectos estruturais, essa ideia de que não é qualquer coisinha que vai resolver isso aí, que é uma tarefa histórica, né? E que a gente sofreu um revés muito grande no momento em que se achava que as coisas estavam indo numa direção paulatinamente melhor, né? E isso sofre mais uma interrupção. Isso tudo nos obriga a sermos muito mais realistas, digamos assim, a partir de agora, em relação ao tipo de jogo que se está jogando. O segundo elemento, que eu acho que é comum nas falas, é do que tem que ser feito mais imediatamente a partir de agora. Então, tem esse fundo mais estrutural, essas dificuldades, mas nós temos um momento de inflexão que tem que ser debatido e aprofundado e consolidado, né? Eu acho que o chamou a atenção as manifestações do Dr. Luiz Fernando Corrêa e as sinalizações, né, do ministro Rui Costa, do presidente da República, são de que não se trata apenas de reafirmar a missão no sentido da lei original que criou a agência, dos acordos que levaram à sua criação no final da década de 90, no começo dos anos 2000. Há quatro elementos que eu queria destacar, né? Nós temos uma tarefa de organizar melhor o potencial da capacidade nacional de pensar autonomamente e de definir e perseguir seus interesses autônomos. Então, a inteligência tem que se descentrar, tem que se cerrar para a sociedade, porque é na sociedade, nas universidades, na sociedade civil organizada, em organizações como a Unsur, é que haverá esse elemento, esse caldo crítico, né, necessário. Há um déficit no controle externo dessas atividades no Brasil, que fragiliza sobremaneira a democracia e é um sintoma muito grave desses aspectos estruturais que vocês mencionaram. Basta lembrar que nesse período de 20 anos, né, houve uma expansão do número de organizações que participam do Sistema Brasileiro de Inteligência, de 20 para 48 organizações, né? A ABIN é uma delas e é uma das pequenas, que faz parte desse sistema hoje, que, de maneira geral, reflete esse conjunto de entendimento sobre o que é a missão da atividade de inteligência historicamente no Brasil. Então, nós temos que melhorar a eficiência e também o controle externo sobre esse sistema, e nós temos que mudar o foco para a defesa da democracia, porque é aí que está o principal elemento de vulnerabilidade e de ameaça à continuidade da possibilidade de uma emancipação e desenvolvimento internacional, né? Não há dúvida de que que junto com o ataque à democracia veio o ataque a toda uma agenda de desenvolvimento nacional. Não é possível a continuidade do desenvolvimento nacional sob regimes autoritários, né? Eles são regimes de autocomplacência, de autorrealização de interesses muito mesquinhos na sociedade que não contemplam o desenvolvimento da nação como um todo. Então, eu dou apenas um exemplo para concluir. A Estratégia Nacional de Inteligência, que foi publicada como decreto em 2017, ela define como a principal ameaça para a segurança do Brasil o terrorismo internacional. Parece que naquele momento o governo Trump já tinha lançado a estratégia de segurança nacional, já tinha dito que a ameaça para eles era a China, que a competição deles era com a China, mas o memorando não chegou a tempo aqui nesse rincão da América Latina, e o pessoal continuou papagaiando de que a ameaça à segurança do Brasil era o terrorismo internacional islâmico. Então, são coisas muito triviais como essa, de reajustar os documentos à realidade da situação internacional,
aos desafios concretos do desenvolvimento e das pessoas de carne e osso do Brasil. Essas pessoas de carne e osso que têm a sua vida ameaçada cotidianamente e o seu desenvolvimento, o seu futuro roubado na medida que a gente não conta com um instrumento simultaneamente forte e democraticamente orientado, né, sob controle das instituições democráticas. Acho que nós temos um elemento a nosso favor, que foi a definição, paradoxalmente, no governo Bolsonaro, da tipificação penal dos crimes contra o Estado Democrático e, finalmente, a abolição da Lei de Segurança Nacional de 1983. Há um mandato legal, é possível e necessário fazer essas coisas em conformidade com o mandato legal. E o ponto que Ana traz também é outro elemento. Tem uma ruptura cultural que tem que ser feita aqui com a ideia não apenas de inimigo interno, mas com a ideia de como é que funciona o sistema internacional. A ideia da divisão do sistema internacional entre as nações amigas e as nações inimigas, as nações inimigas são aquelas vermelhas, as nações amigas são as azuis, ela não cabe no mundo contemporâneo. Nós vamos ter que produzir uma abertura que não é apenas para a sociedade brasileira, mas é uma abertura também para o diálogo com os países da região, para que a gente possa preservar uma margem de autonomia e decisão soberana na região sobre quais são os rumos do desenvolvimento que a gente quer perseguir, né? Se a gente fracassar nessa missão, o que a gente vai estar fazendo é consolidando um futuro de um país predatório, agroexportador, né, que não tem nenhum tipo de compromisso com a emancipação e desenvolvimento da maior parte dos seus 200 e tantos milhões de habitantes e dos seus quase meio bilhão de pessoas na América Latina como um todo. Então, acho que esses são desafios, eles não vão ser resolvidos, como disseram vocês, né, em 2 ou 3 anos, nem em 4 anos, mas eu acho que a cada um desses pequenos passos a gente tem que consolidar isso e usar isso para colocar o debate para o país, colocar o debate que era um debate relativamente exótico até alguns anos atrás. Cada vez que a gente tentava discutir segurança no Brasil, a gente acabava discutindo os problemas mais urgentes do desenvolvimento. Agora a gente tem um problema de segurança, a gente tem que ter políticas para esse setor também, né? E as políticas têm que ser substantivamente diferentes das políticas que são oferecidas, ou que foram oferecidas até agora, por inércia ou por convicção, né, da parte dos setores mais conservadores da sociedade brasileira. E era isso, eu acho que se esse espaço está estabelecido também, espero que a gente possa ter a oportunidade de dialogando sobre desdobramentos disso aí no futuro. Obrigado. Muito obrigado, Marco. Nós agradecemos muito. Sebastião, por favor, com você. Olha, não tenho muito a acrescentar, enfim, ao que eu já disse e ao que eu ouvi. Queria simplesmente salientar essa última parte, esse pensamento, né, que foi expresso pelo Marco aqui no final da intervenção dele. Enfim, no ano passado, nós fizemos um artigo e várias outras pessoas intervieram num debate que se esboçou a respeito de política de defesa nacional. Esses temas, e o caso da inteligência, eu diria que talvez mais do que o tema da defesa, enfim, tradicionalmente no Brasil, visto como algo de uma corporação, e no caso da inteligência, de uma corporação muito menos conhecida do que a corporação militar. Não é assim no mundo todo, não deve ser assim, e para nós é fundamental que não seja, não é? A questão da inteligência, enfim, é atribuída no seu digamos assim, no seu fazer a corpos especializados, mas é uma questão de política nacional e ela tem que estar na nossa agenda com a prioridade devida, enfim, por tudo que já foi dito nessa noite. Muito obrigado, Sebastião. Muito obrigado mesmo. Eu vou passar, então, para o encerramento dos trabalhos para o Vicente, já agradecendo de maneira muito, muito enfática tanto o Marco quanto o Sebastião, né,
e pela Ana, que topou jogar o papel de aproveitar de utilizar o intervalo. Né, Vicente, por favor, com você. Olha, muito obrigado, né, ao Marcos e ao Sebastião, e a todos que participaram, né? Eu acho que nós temos de criar massa crítica, né, entre quadros políticos, dirigentes sindicais, né? Por exemplo, eu estou muito preocupado assim, qual é a qualidade da assessoria parlamentar aos nossos parlamentares dessas comissões que têm a tarefa do controle, da fiscalização, né? Nós precisamos também de especialistas que não estejam só nos aparatos governamentais, né, para poder fazer análise do desempenho dessas funções importantes, né? E dizer que estamos abertos e queremos contar mais uma vez com vocês, né? Então, muito obrigado a todos, uma boa noite e grato mais uma vez, Marcos e ao Sebastião, pelas suas excelentes contribuições.